Bora lá reproduzir mais uma receita que virou tendência, né? Uma receita que tá todo mundo fazendo por aí, que muita gente me mandou e estou aqui gravando pra vocês. Morango do amor. Comece higienizando muito bem meus morangos, gente. Muito importante que vocês lavem bastante essa parte da folhinha aí, bem lavadinho. Após higienizar os meus morangos, eu vou fazer o meu brigadeiro branco. Faça aquele da sua preferência. Aí eu tô fazendo um brigadeiro de leite em pó, porque não foi leite ninho que eu tava usando, tá? Mas vocês podem colocar chocolate branco ou algum outro tipo de brigadeiro. Mostrei aí pra vocês rapidinho o ponto do brigadeiro, ó. Ele vai estar pronto quando ele cair assim em blocos ou quando a gente passar a espátula e abrir esse caminho aí de Moisés. Levei pra pesar o meu brigadeiro. A imagem dele ali na panela tava bem empelotado, né, gente? Mas é porque eu estou sem tripé. Meu tripé quebrou e aí pra gravar com uma mão só é horrível. Mas é só mexer bem mexidinho esse brigadeiro que ele fica no ponto perfeito. Após muito bem higienizados os morangos, eu pego eles. Gente, pra fazer esse brigadeiro do amor, pra começar a enrolar, a gente precisa de um ponto de brigadeiro para enrolar. Um ponto de brigadeiro bom. Olha aí o ponto do meu brigadeiro, que bonito que ficou. E esse morango, o morango, ele precisa estar bem sequinho. Então eu fui ali, peguei meus morangos bem sequinhos, tirei a folhinha deles, guardei para finalização e vou aí enrolar o meu morango nesse brigadeiro. Olha a textura desse meu brigadeiro. Olha como eu pego ele com a mão e ele não agarra. Óbvio que minha mão está untada com manteiga, né? Mas aí agora vocês vão fazer um processo como se fosse um salgadinho, né? Faz de conta que vocês abriram a massa do salgadinho e estão colocando o recheio. Então, a mão de vocês, cada um unta a mão da forma que preferir. Tem gente que nem unta, tem gente que usa luva, usa água. A mão não pode estar com muita manteiga. No caso, eu uso margarina para untar. Não pode estar com muita margarina e o morango precisa estar seco, senão o brigadeiro de vocês não vai grudar nesse morango, tá? Então, uma coisa que eu vi muita gente errando por aí, né, se frustrando, foi exatamente isso, o brigadeiro não agarrando. Precisa estar num ponto correto, num ponto de enrolar para um ponto de bala de brigadeiro, tá? E o morango bem sequinho. E a partir daí é esse processo, tá, gente? Abrindo ali nossa massa, faz de conta que é um salgadinho, e enrolando esse morango. O morango, após higienizado, após lavado daquela forma que eu lavei lá no início do vídeo, eu gosto de deixar ele na solução de água sanitária por um tempinho, tá? Aquela água sanitária própria para alimentos e depois higienizar novamente. Então, eu enrolei todos bonitinhos e agora eu vou para minha calda de açúcar, a mesma calda da maçã do amor e já tem vídeo aí. Tô utilizando açúcar cristal, vinagre de álcool e um pouquinho de água. Eu coloquei corante vermelho e um pouco de pó para decoração. O pó para decoração é aquele que vai deixar o seu morango brilhoso, tá? E a partir disso eu começo o meu teste com a calda. Começou a ferver, acho que tá chegando ali no ponto, vou começar a testar. Algumas pessoas gostam de testar no copo com água, eu acho meio chato, então eu prefiro testar aí na minha forma de alumínio ou no meu tapete de silicone. E como é esse teste? Vocês viram ali, a calda tá fervendo, eu pego um pouquinho e pingo ali na minha forma. Esse ponto aí que vocês estão vendo é o ponto de bala mole, olha aí. Ele faz uma balinha, né? Fica uma bolinha, porém, quando eu aperto, ela amassa e fica um pouquinho puxa. Olha aí novamente para vocês verem um ponto de bala mole. Isso significa que a sua calda ainda não está no ponto. Eu estava com meu termômetro sem bateria, então não fiz o teste com termômetro. Mas, caso vocês tenham termômetro, a temperatura que eu gosto de utilizar para caramelizar meus doces é de 156 graus a 160, não passando disso, tá? No meu segundo teste já ficou bom. Então, pinguei novamente ali essa minha calda. Espero esfriar um pouquinho, tá? Porque fica muito quente e vou ali fazer meu teste com a mão. Galera, cuidado porque calda quente queima demais, tá? Isso causa até machucado. Olha aí, agora eu aperto e a bala se mantém. Ponto já de vidro. Ouçam só o barulho que eu vou deixar pra vocês ouvirem. É dessa forma que eu consigo identificar que a minha calda já tá pronta sem utilizar termômetro, né? Ele faz esse barulhinho de vidro quando eu bato a minha calda ali na minha forma de alumínio e ele quebra. Viram que no finalzinho eu parti ali um pedacinho da calda e ela quebrou? Esse é o ponto. Após disso é só começar a banhar seus doces. Outro pulo do gato. Acabou de enrolar os seus morangos, tá? No brigadeiro, leva pro congelador. É importante que não esteja em temperatura ambiente. Então, se você tiver com o seu brigadeiro ali mais geladinho, mais durinho, mais estruturado, fica mais fácil de vocês passarem ele na calda sem desmanchar,
tá? Então fica aí mais outro pulo do gato. Eu já falei isso na receita de bala de coco que eu deixei. E se vocês quiserem, após de deixar na geladeira, é bom dar uma boleada novamente, tá? Pra ele ficar mais perfeitinho. Aí no último eu tentei fazer com palitinho, não ficou muito legal não, mas até que ficou bem bonita essa calda dessa forma, mas me compliquei muito com um palito, então já estou acostumada a banhar meus doces dessa forma. E ali no finalzinho eu passei mais um pouquinho de calda só pra colar a folhinha do morango. Vocês, assim que acabarem de banhar o doce, pode já colar essa folhinha logo em seguida, antes que essa calda esfrie. Ah, essas rebarbas aí. Galera, coisa mais fácil, ó. Elas quebram, tá? Fica com um pouquinho de rebarba, se vocês não tiverem muita habilidade, mas olha aí, quebra facilmente. Vocês podem utilizar o auxílio de uma tesoura também pra tirar essas rebarbas, uma faquinha, uma colher, é só quebrar ali que elas saem tranquilamente. E olha aí, ficou bem bonito. Mas eu confesso pra vocês que eu, Fernanda, achei um doce muito superestimado. Eu não sou tão fã assim de morango, então pra mim é um doce assim, nota 6 de 10, né? 6 de 10. Não é algo que eu compraria pra comer. Comeria se me dessem, mas não faria pra comer, não compraria porque eu não sou tão fã de morango. Mas fica muito bonito, hein? Galera, cuidado com a quantidade de brigadeiro, que olha só, dependendo do tamanho do morango, pode ser que vocês acabem colocando muito brigadeiro e fique enjoativo. No final eu embalei esses meus morangos do amor nesse saquinho aí celofane, porque eu ainda não sei o que eu vou fazer com eles. Eu fiz essa receita ontem e tá aqui na minha geladeira até agora. Eu gosto de embalar todos os meus doces caramelizados, porque dessa forma ele fica mais protegido e impede que a calda derreta, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer nova tendência podem me mandar que eu trago aqui a receita pra vocês. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais e até breve. Tchau!